Primeiramente, boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei que hora que você está assistindo essa apresentação. Hoje a gente vai apresentar um trabalho sobre o manejo integrado de ácaros, seus desafios e suas alternativas viáveis. O grupo é composto por mim, Gabriel, o Gilberto, a Nicole e a Richelle. Esse trabalho é na disciplina de Acarologia e Nematologia Agrícola, sob docência da professora Marina. A gente vai dividir esse trabalho em 6 etapas. Então, primeiro é a introdução, onde eu vou falar um pouco sobre os ácaros e os principais danos, as bases do MIP, o controle biológico, o controle cultural, o controle químico e o fechamento do trabalho. Os ácaros. Os ácaros são importantes pragas agrícolas. Por quê? Porque os seus danos eles podem ser diretos ou indiretos, que eu vou falar um pouco mais à frente. E eles são pragas que têm uma dificuldade muito grande de manejo. Por quê? A gente tem um problema que eles têm uma alta taxa de reprodução, que é acentuada pela partenogênese, ou seja, os ácaros não são obrigatoriamente de reprodução sexuada, ou seja, que tenha o cruzamento de gametas. Então, eles podem gerar clones de si mesmo, a depender da necessidade. Então, eles podem reproduzir só em machos ou só em fêmeas, tem todo um processo essa reprodução. Com essa reprodução alta, várias gerações se passam dentro de um pequeno intervalo de tempo. E com as aplicações de produtos químicos, isso consegue gerar rapidamente a resistência a esses produtos. Outro ponto importante é o tamanho pequeno, eles são muito pequenos, e a localização deles na planta. Então, eles costumam ficar na face inferior da folha, podendo algumas espécies ficar na face superior. Eles podem causar dois tipos de danos. Os danos diretos, que são causados pela sucção da seiva. Esses danos eles vão ser apresentados por meio de bronzeamentos, prateamentos, teias. Então, vocês vão ver algumas espécies, alguns grupos que vão produzir teias. E pode causar desfolha e até mesmo a morte da planta em casos mais severos. E também tem os danos indiretos. Os danos indiretos são as viroses, que eu vou citar no próximo slide. Aqui há algumas espécies que são importantes. A gente tem aqui a Brevipalpus fenicis, que é o principal vetor de viroses que a gente tem no grupo dos ácaros. Ela é causadora, ou melhor, ela é um vetor dos vírus da leprose dos citros, CLV, e da mancha anular do cafeeiro, CRV. Outro ácaro importante é o Tetranicus urtici. Esse ácaro é o ácaro rajado, ele é polífago, então ele tem uma gama grande de plantas que ele se alimenta. Outro importante é o Polyphago Tarsonemus latus, que é o ácaro branco ou ácaro da rasgadura das folhas. Ele literalmente causa um rasgo nas folhas a depender do seu nível de ataque. E tem aqui também o Aceres guerrerones, que é o ácaro da necrose do coqueiro. O manejo integrado de pragas. O que é o manejo integrado de pragas? Ele é um conjunto de técnicas associadas entre si que vão ter o controle mais efetivo dos ácaros e de pragas em geral, como os insetos. Ele é baseado em 2 pontos principais, que é o monitoramento e os níveis de controle. Esse monitoramento e esses níveis de controle eles vão definir quando e como eu vou entrar com a tentativa de controle dessas pragas. O manejo também é muito importante, o manejo da irrigação, o uso de barreiras físicas, entre outros. Temos também aqui nesse ponto o uso muito intenso de predadores, que são ácaros que predam outros ácaros ou insetos que são predadores de ácaros. E o manejo integrado de pragas também, ele prevê a capacitação de quem vai aplicar, de quem vai recomendar, de quem vai comprar, de quem vai vender, para ter uma criação de uma cadeia de controle dessas pragas. Bom, temos também controle biológico. Controle biológico é um método em ascensão e desenvolvimento nos dias atuais, por ser um método eficaz e sustentável. Além de ser bom para o meio ambiente, também é bom para o ser humano. Ele se divide principalmente em 3 tipos de meios de se inocular esse método de controle. Temos insetos predadores que vão controlar os ácaros fitopatogênicos no campo. Temos os ácaros predadores, que vão controlar os ácaros fitopatogênicos, e os entomopatógenos, que são fungos e parasitas em geral, que vão parasitar e impedir com que esses ácaros eles se reproduzam e se desenvolvam. O intuito é você usar o meio ambiente, a natureza, ao seu favor,
para desenvolver esses meios e esses meios biológicos para o controle efetivo dessas pragas? Então, gente, algum dos meios de controlar os ácaros é usando o meio de controle cultural. O controle cultural, ele é um conjunto de práticas agrícolas e de manejo que você vai criar um ambiente que não é favorável para os ácaros. E também pode prevenir ou controlar eles. Aqui o mais usado é a rotação de culturas, porque algumas culturas são mais suscetíveis, outras não, então é bom que você faça essa alternância de culturas num tempo e num mesmo espaço. O uso das plantas antagônicas é o uso de plantas que são repelentes, ela contém algum elemento que vai repelir esses ácaros. E o controle de irrigação. Alguns ácaros também têm mais suscetibilidade à água, né? Então é bom fazer o controle certinho da irrigação. E é sempre importante também fazer um monitoramento constante, porque a partir do momento que o ácaro se instala naquele local, ele pode causar vários danos, né, na cultura que você deseja implantar. O uso de barreiras físicas, você pode usar tanto vegetativa quanto o uso de plásticos para evitar que esses ácaros cheguem a atacar a cultivar que você deseja. E sempre quando você for retirar a cultura do local implantado, você tem que fazer a eliminação dos restos culturais, porque nesses restos culturais tem sempre ácaros e tudo mais. Outro tipo de controle de ácaros é o controle químico, que consiste na aplicação, geralmente por pulverização, de substâncias químicas formuladas em laboratório sobre as plantas infestadas por pragas. Ele popularizou-se no período pós-Segunda Guerra Mundial, quando ocorreu um boom de indústrias voltadas para a produção desses produtos. Esse tipo de controle é o mais comumente utilizado na agricultura, muito provavelmente em decorrência da facilidade de obtenção e de aplicação desses produtos. Para a livre comercialização e utilização, esses produtos necessitam passar por uma aprovação do governo e de um registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É válido ressaltar que o uso indiscriminado de agrotóxicos pode causar elevados impactos ambientais, o que pode prejudicar o solo, as águas e outros recursos naturais. Além disso, pode desbalancear a microbiota do solo, que por muitas vezes é benéfica ao produtor. O ato de empregar essas substâncias sem a devida instrução também pode desenvolver nos ácaros resistência a determinados produtos, gerando como consequência para o produtor um maior gasto com recursos no combate a pragas. Portanto, percebe-se que os acaricidas são componentes importantes no controle integrado dos ácaros, porém devem ser aplicados em último caso, quando os outros métodos de controle forem falhos. Quando houver necessidade de utilizar acaricidas, a aplicação deve ser feita nos focos, aplicando-se produtos seletivos que controlem os ácaros sem causar efeitos adversos aos ácaros e insetos benéficos. Os produtos também não devem provocar nos ácaros resistência aos químicos e nem induzir o aparecimento de outras pragas. Quando se decide aplicar acaricidas, é importante levar em conta que as chuvas causam diminuição nas populações de ácaros, portanto não é prático aplicar esses produtos no final dos períodos secos. No Brasil, há produtos químicos registrados para uso contra o ataque de ácaros em diversos tipos de cultivos, como por exemplo o Fugimite 50SC e Hortus 50SC, que possuem o fenpiroximato como ingrediente ativo, e o ABA 400WG Nortox e Abamex, cujo ingrediente ativo é a abamectina. Esse foi um pouco do nosso trabalho, então a gente viu aqui a importância do manejo integrado de pragas, principalmente no quesito dos ácaros, né? E a necessidade de se fazer realmente esse controle para evitar perdas futuras. E as dificuldades que são associadas a eles e as alternativas que a gente tem. O controle biológico hoje é a mais promissora delas. Também temos os químicos em certo nível também, eles são importantes, mas só quando a gente vê que o ataque está muito severo.
Mas, no geral, o MIP é a chave para poder controlar de forma efetiva esses animais.